Opa! Tudo bem, pessoal? Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Pessoal, vou fazer algumas observações, tentar falar um pouquinho do meio de campo do Santos, né? Que esse final de semana não terá rodada, foi adiado para o dia 27, e o Santos volta a jogar nesse meio de semana na quinta-feira contra o time do São Paulo. Jogo importantíssimo que o Santos não pode perder, né? Mediante a todos esses jogadores que aos poucos estão saindo do departamento médico, que estão já treinando com o time do Santos, que é o caso do Jobson, que veio de contusão de ligamento cruzado, o próprio Madison, que vem de uma contusão que teve na coxa, né, uma distensão, tem o próprio Kaique, tem o Luiz Felipe também. A gente não sabe o que vai acontecer, mas é importante que o Santos, nesses dias que tem feito esses treinamentos, que o Carille faça vários testes. E a gente ficou sabendo que um dos testes que o Carille fez a respeito do time do Santos foi na lateral direita e no meio de campo. O time do Santos fez uma alteração, na verdade está testando o Marcos Guilherme no lugar do Pará, na lateral direita. O que vocês acham disso, pessoal? Porque vamos entender que o Pará, ele não está rendendo já faz um bom tempo. E a torcida, o torcedor santista já está pegando no pé dele já faz vários jogos. Algumas falhas que ele tem tido, bom, isso eu não preciso falar, tá? Mas e no meio de campo? A outra alteração que foi vista lá no treino, notícia essa feita pela Gazeta Esportiva. Agora, essa alteração que foi feita no meio de campo, que saiu o Jean Mota, o Lucas Musetti da Gazeta Esportiva, que saiu o João Mota e entrou o Diego Tardelli. No meu modo de ver, eu não sei se esse... Porque assim, time que está ganhando não se mexe. Esquema que deu certo, muito provavelmente o Carille ele vai continuar. Eu estou falando dos 3 zagueiros que ele vai permanecer, que ele vai continuar com Bosa, ele vai continuar com Velasquez jogando central, e depois ele vai colocar muito provavelmente o Palha, né, se nada acontecer. A gente está vislumbrando uma situação dos últimos times titulares que aconteceu nas últimas rodadas, né, mas durante a semana muita coisa pode acontecer. O Kaique pode voltar, o Luiz Felipe pode assumir a titularidade de novo, a gente não sabe. Mas eu creio que ele não vai deixar esse esquema, né, porque deu uma segurança melhor para o time do Peixe defensivamente. Então imaginamos que esses 2 jogadores que foram colocados no lugares de outros, no caso do Pará e do Jean Mota, entrando Marcos Guilherme e o Diego Tardelli, você acha que realmente vai melhorar, pessoal? Numa velocidade que está ao meio de campo do Campeonato Brasileiro, onde precisa de muito vigor físico. Então imaginando que o time do Santos permaneça tirando única e exclusivamente o Pará e depois tirando o Jean Mota, então o time do Santos ficará da seguinte forma: ficará com João Paulo no gol, ficará com Danilo Bosa jogando, um dos 3 zagueiros jogando mais pela direita, depois vem o Velasquez jogando de zagueiro central, depois o outro zagueiro da esquerda joga o Palha e depois o Felipe Jonathan. Na outra lateral joga o Marcos Guilherme. No meio de campo, se tiver realmente essa alteração que foi feita do Jean Mota, ele vai permanecer com o Camacho. Só que entendo, o Camacho não é primeiro volante. No meu modo de ver, o Camacho joga no meio de campo mais de meia e segundo volante do que primeiro volante. Eu acho que ele não tem combate. Eu acho que ele é um bom jogador, mas eu acho que ele não faz as funções que um primeiro volante tem que fazer. Vocês se lembram do Alisson? Você se lembra do outro volante, que agora eu acabei esquecendo, que é o que está machucado, e daqui a pouco eu lembro, pessoal. Mas pelo amor de Deus, o Santos tem que realmente fazer essas alterações, tem que realmente testar, porque está tendo tempo para isso. E aí ele coloca ali o Diego Tardelli, e lá na frente ele continua com o Batistão e o Marinho jogando mais pela direita. Você acha que vai dar certo? No meio de campo hoje que existe muita marcação, então ficou Camacho, ficou Sanches
e ficou Diego Tardelli. O Diego Tardelli, para mim, ele pode jogar de meio de campo, mas ele está com 36 anos. Ele não está 100% fisicamente. Tem o Sanches, que está voltando de uma contusão, que também está lento. O último ano que ele jogou bem, que eu vejo, que foi o ano que o Sampaoli era técnico do Santos, que para mim foi a melhor temporada dele. Você se lembra daquele jogo que o Santos fez, que ganhou de 4-0 do Flamengo? No último jogo, a Vila estava lotada, o Santos ganhou de 4-0, que o Marinho fez o primeiro gol, depois o Soteldo fez o outro, depois o Sacha fez um segundo tempo de cabeça, de desvio, e o Sanches fechou o caixão em 4-0, depois que ele pegou a camisa, colocou ela na bandeira do peixe, da bandeirinha, levantou. O Santos jogou muito bem. Essa época foi a época que o Sanches, no meu modo de ver, mais jogou. Só que como o Sanches está com 37 anos, ele já vinha antes da contusão, já tendo um declínio. Coisa de qualquer jogador de futebol. E aí juntou com a má fase, juntou com a contusão, e é isso que está acontecendo com ele. Então, ele já não tem mais aquele punch e aquele vigor físico de ir e voltar. De meu modo de ver, o Sanches, ele é um entregador de bola. E para mim ele não se encaixa como meia, porque ele não cobre a função de um meia, e ele não se encaixa como um atacante. Então toda hora que ele pega na bola, ele sabe tocar, ele sabe bater uma falta bem, ele sabe fazer gol, muitas vezes. Mas eu entendo que o Sanches é dessa forma. Aí você tem o Diego Tardelli, que eu já lembro que ele jogou há algum tempo, mesmo no Atlético Mineiro ele jogava dessa forma, vinha um pouco mais com o Cuca para trás, o Cuca exigia isso dele, fez um baita de um campeonato, mas ele também não é um jogador marcador. E aí você tem o Camacho, que joga no primeiro, na cabeça de área, que também não é um volante de marcação, e o Santos, ele pode até jogar por um determinado tempo, mas ele não vai aguentar jogar os 45 minutos finais. Então, para esse esquema, eu acho que dá para o Marcos Guilherme, já que ele tem um bom vigor físico, ele jogava assim com o Diniz, ele jogou as 2 últimas partidas lateral direito, mas eu ainda tenho muita dúvida no meio de campo, pessoal. Não sei se o Santos, de alguma forma, ele consegue suportar todo o jogo, os 90 minutos. E aí você tem lá no banco, o Zanocelo, que, em meu modo de ver, ele é um jogador que deveria ser mais testado. Você tem o Raniel, que é de centroavante. Você tem o Índio, que é o Ivonei. Não tem muito o que fazer. Então, o Carille meio que vai ter que fazer uma mágica para isso. Mas como o Carille se notabilizou por fazer bons times, eu acho que ele vai fazer isso no time do Peixe. E o torcedor santista, ele tem que acreditar. O torcedor santista, ele tem que ir aos estádios agora. Porque o governo do estado liberou a compra de ingressos para os estádios. A partir agora do dia 4. Então, torcedor, quando o Santos jogar na Vila, ou forem liberados alguns ingressos para o Santos jogar, não sei se o torcedor santista vai ser disponibilizado alguns ingressos, muito provavelmente que sim, vai ser, mas deve ser muito pouco. Eu acho que não, porque eu acho que São Paulo, quando ele joga time grande, quando time grande, os clássicos, que é time de uma torcida só, né? Entendi. É mais ou menos assim mesmo, eu estava esquecendo. Mas quando for na Vila Belmiro, o Santos tem que ir, os torcedores têm que ir. O Santos tem que fazer preços baixos, preços populares, para que a torcida impulsione o time do Peixe e o time do Peixe saia nessa zona de desconforto. Tá bom, torcedor santista? Essas foram as notícias e aquilo que eu entendo de futebol e aquilo que eu tento passar para você, torcedor santista, da melhor maneira. Abraço, até mais, fica na paz, fica com Deus e até breve. E não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber mais vídeos durante toda a semana. Abraço, torcedor santista, tchau.